Bom dia, gente. Hoje é dia de Xangô, dia de justiça, mas hoje também é um dia de reflexão e de alegria também, né? Tanto de uma certa tristeza, porque a gente deixa o convívio, mas também de alegria. Conheci Divaldo Pereira Franco, que nasceu em 1927, já tinha 98 anos e faleceu de falência múltipla dos órgãos, né? Ele descobriu um câncer com 97 anos e ontem, às 9 horas da noite, Divaldo se foi. Conheci Divaldo em meados dos anos 90, 94, quando ele veio para cá, para Caruaru. Eu era presidente da Juventude Espírita de Caruaru e tive a oportunidade de ciceroneá-lo, de acompanhá-lo. Fui a Garanhuns com ele para a fazenda, o sítio de Nando Cordel, que ele gostava muito. Tive a oportunidade de organizar os papéis e tal, fazer um encontro dele com a juventude na época da AME, da Associação Municipal Espírita. Foi também a época em que meu filho estava extremamente engajado já no mundo espírita, né? Porque eu entrei aos 20 anos. O Wagner Júnior, eu esperei um pouquinho para que ele decidisse o rumo da vida dele, né? Como era que ele ia decidir, o que era que ele ia ser, dando a liberdade dele escolher, inclusive ser católico, porque ele nasceu numa família católica como eu também, né? Então, Divaldo Pereira Franco me deixa assim várias recordações. A Mansão do Caminho que ele fundou acolhe milhares de famílias e crianças e tal, pessoas abandonadas, esquecidas. Essa é a verdadeira caridade, né, gente? Mas não só acolhendo, como ensinando, tanto uma profissão quanto também os estudos, a comida na barriga, né, que é muito importante também. E Divaldo, no filme dele, retrata uma fase muito difícil da vida dele. No começo, logo depois da eclosão da mediunidade, ele perseguido por um espírito e tal, e foi para o elevador Lacerda e tentou pular de lá, né? E os espíritos que eram seus mentores já, Joana de Ângeles, uma delas, que é a psicóloga, a psicoterapeuta do além, né, que escreveu tantos livros bacanas, entre outros que Divaldo escreveu, que foram mais de 250 livros psicografados por ele, né? Ele nunca deu o nome dele aos livros, era psicografado por ele, mas pelo espírito de fulano, beltrano, ciclano. E Divaldo acompanhou toda essa vida espírita, foi amigo de Chico, teve com os grandes baluartes do espiritismo no Brasil, conheceu muitas figuras, conheceu o mundo inteiro, foi diverso, foi holístico, viajou para a Índia, conheceu Sai Baba, fazia conferências em vários países do mundo. Quer dizer, um homem do mundo, um homem que levou a palavra do espiritismo e do verdadeiro espiritismo, o espiritismo doutrina, né, de Kardec, sem deixar também de ter a flexibilidade, vamos dizer assim, a flexibilidade de entender a Umbanda, de entender o Candomblé, de entender as outras religiões, o hinduísmo, o vedantismo, todas as religiões e tal. O Divaldo era muito respeitoso, muito sério nas suas coisas. Ele relata que o espírito obsessor dele era implacável, não deixava ele dormir, não deixava ele fazer nada e tal, e por isso que ele tomou a decisão de ir lá e se jogar do elevador Lacerda. E depois ele continuou a obra e um dia ele
fazia todo tipo de desobsessão e o espírito não ia embora, né? O obsessor dele ferrenho. Coisas que a gente faz em outras existências que a gente termina pegando. Por isso que eu vivo dizendo, né? Nem Jesus se escapou dos assédios, porque o dito demônio, o diabo, Lúcifer, qualquer coisa que vocês queiram dizer aí nas religiões tradicionais, mas era um obsessor ferrenho e tal, e dos inteligentes, porque sabia que Divaldo ia fazer ou que Jesus ia fazer uma grande obra, assediou Jesus. Divaldo também foi assediado, Chico foi assediado, todos nós somos assediados. Eu acho muito engraçado quando a pessoa diz a mim assim, não, eu vivo com Deus e eu não sou assediado por ninguém, eu não sou obsidiado por ninguém. Graças a Deus que você é mais do que Jesus, mais do que Divaldo, mais do que Chico, mais do que Madre Teresa de Calcutá, porque todos eles foram obsedados, todos eles foram tentados a parar suas obras. E Divaldo está aí, que acabou aí, a Mansão do Caminho continua, né? A obra de Divaldo continua, e ele vai continuar lá na espiritualidade também. Então o obsessor dele deixou de obsidiá-lo, porque chegou certa vez na porta da casa dele uma mulher que deixou uma cestinha com uma criança, né? Uma menina negra, né? Preta, e ele pegou a menina e disse, e o pessoal, Divaldo, mais uma. Ele disse, não, eu vou cuidar muito bem dela, tá? É minha filha. E cuidou dela e deu de comer e não sei o que e tal. E quando foi um dia que ele se levantou, deu de cara com o obsessor dele. Ele já pensava que era mais um assédio, né? E o obsessor dele agradeceu, porque o espírito que ele acolheu como a criança, né? Aquela criança ali, era a mãe do espírito que obsedava Divaldo. E Divaldo cuidou ainda melhor dela, né? Deu toda a assistência e tal. O espírito esperou aí alguns meses, anos e tal, para se revelar, parou a obsessão. Divaldo ficou até estranhando tudo aquilo, mas aí o espírito foi e contou a ele, pediu perdão, eles se reconciliaram e virou um defensor. É aquela história, todas as vezes que a gente faz o bem até aos nossos inimigos, né, os nossos inimigos ficam na fileira dos nossos melhores amigos. Gente, essa gravação de hoje é para saudar Divaldo Pereira Franco, pelo prazer que eu tive de conhecê-lo, mesmo que rapidamente, de poder conviver com Divaldo e ver o brilho, sentir a energia, sentir toda essa luz que Divaldo Pereira Franco tinha. Um beijo, um abraço, muita axé, saravá, namastê. O ser grandioso que existe em mim saúda o ser grandioso que existe em você. Um beijo no coração. Divaldo, vivo Divaldo. 98 anos indo para a pátria espiritual e agora vai continuar toda a sua obra, influenciando os de cá, juntando-se com os de cá para poder melhorar ainda mais a Mansão do Caminho e todo o movimento espírita e todo o movimento espiritualista que o cabe guiar, e dessa vez do lado de lá com toda a capacidade mental de poder orientar todos nós aqui que ainda estamos aprisionados, acrisolados no corpo de carne, né? E aprendendo e curando nossas doenças espirituais. Beijo do coração. Tchau. Um bom dia, uma boa quarta-feira de Xangô. É dia de festa também, né? É um espírito maravilhoso que volta para o mundo espiritual, nossa verdadeira pátria. Tchau. Valeu.